Fátima, como você entende essa relação dos miúdos a votos com o incentivo ao desenvolvimento de uma literacia política nos miúdos? Eu acho que é uma grande oportunidade de vivenciar, em termos escolares, algo muito semelhante ao que acontece em termos de vida nacional política. Ao simularmos uma eleição com tudo aquilo que exige, numa eleição política, nós estamos a colocar crianças a partir dos 6, 7 anos a experienciar coisas que eles depois vão ter que viver na vida adulta. Portanto, fazer todo o percurso de uma eleição democrática, desde o recenseamento, à campanha eleitoral, ao ato eleitoral em si, à contagem dos votos, escrutínio, publicação de resultados de eleições. Portanto, os alunos, passando por todo esse processo, ficam a conhecer muito melhor o sistema político democrático e muito mais capazes depois de se inserir em vários âmbitos, em vários momentos desses atos políticos, quando forem maiores. Portanto, um aluno que participou numa campanha eleitoral aos 10 anos de idade, por um livro, sabe quais são os trâmites de que necessita para participar numa campanha eleitoral política, quando chegar aos 18, 19 anos. Especificamente sobre a sua atividade ou aquela proposta de imersão dos alunos no conhecimento sobre a estrutura mesmo de funcionamento político, de funções, se você pudesse falar para a gente um pouco sobre esse processo. Eu, os primeiros 2 anos, participei na iniciativa Miúdos a Votos, tal como ela estava montada, com recenseamento, campanha eleitoral, ato eleitoral, mas a certa altura necessitei de colocar os meus alunos mais perto da realidade política e, portanto, a primeira coisa que nós fizemos lá na escola foi criar uma empresa de sondagens. Porque as eleições normais têm sondagens a meio da campanha eleitoral para ver as tendências de voto, sondagens à boca da urna. E então, com um grupo de alunos, criámos uma empresa de sondagens, com todas as regras. Fomos ver quais eram as regras que tinham que seguir as empresas de sondagens em relação às campanhas eleitorais. Eles fizeram as normas todas, escreveram o que é que tinham que fazer e depois realizaram essas eleições e informaram os colegas de qual era a tendência de voto a meio da campanha eleitoral e depois à boca das urnas, e foi a minha primeira aproximação à realidade política nacional. No ano seguinte, achei que eles também deviam ter uma Comissão Nacional de Eleições. Em Portugal, a Comissão Nacional de Eleições é que é a responsável pela organização das eleições. E então convidei um grupo de alunos a irem ao site da Comissão Nacional de Eleições, lerem todos os regulamentos e adaptarem. E criámos uma comissão escolar de eleições, em que esses alunos é que foram responsáveis durante esse ano por toda a estruturação do projeto Miúdos a Votos na escola, pela informação aos eleitores, pelo acompanhamento das mesas de voto, verificação, portanto, todas as funções que tem a Comissão Nacional de Eleições, eles exerceram adaptadas à escola. E, portanto, permitiu-lhes ter uma aproximação ainda muito mais àquilo que é a realidade política. Também num destes anos, há 2 anos atrás, tive a hipótese de conseguir que 2 alunos fossem à Assembleia Municipal. Portanto, nós estávamos em Sintra. Todos os meses a reunião da Assembleia Municipal permite a inscrição de convidados e nós propusemos que 2 alunos fossem apresentar o projeto dos Miúdos a Votos à Assembleia Municipal, aos deputados municipais e, portanto, eles fizeram o seu trabalho de divulgação, foram à Assembleia Municipal, explicaram como é que o projeto funcionava nas escolas e, portanto, todos os deputados do município ficaram a saber que temos alunos que já sabem o que é isso de fazer eleições, preparar as próprias eleições, realizá-las, fazer o escrutínio, contagem de votos e a publicação de resultados. E como você percebe a participação desses miúdos em todo esse processo do Miúdos a Votos? Porque existem grupos que fazem campanhas políticas, existe o seu grupo que você desenvolveu de sondagens, existe um grupo que trabalha como comissão eleitoral,
E esses diferentes níveis de compreensão, você acredita que eles assimilam isso de que forma? O facto de terem sido eles a irem procurar informação sobre a função da Comissão Nacional de Eleições, e não ser eu a dizer-lhes o que é que eles tinham que fazer, permitiu que eles fossem ler qual era a legislação portuguesa que se aplicava, quais são as funções, e tomassem consciência delas. Eu nunca precisei dizer à Comissão Nacional de Eleições que eles não podiam fazer campanha eleitoral, porque eles próprios, ao pesquisar e ao prepararem o seu trabalho, perceberam que teriam que ficar isentos. A mesma coisa à empresa de sondagens. A empresa de sondagens percebeu que teria que questionar uma amostragem de alunos de todos os níveis de ensino e de todas as turmas da escola para poder ter os resultados. Eu não tive que fazer isso. Portanto, ao colocá-los a eles a investigar como é que se faz, eu depois só tive que ir orientando o trabalho. E acho que esses alunos assimilaram. E eles próprios, perante as suas turmas, não é? Temos muitas turmas na escola a querer fazer campanha eleitoral e depois temos alguns alunos que dizem aos colegas: eu não posso participar porque eu faço parte da Comissão Escolar de Eleições, ou eu faço parte da empresa de sondagens e, portanto, não me posso manifestar por nenhum partido político. Portanto, eu acho que eles assimilaram fazendo. Mais do que propriamente muitos discursos, eles foram passando essa mensagem aos colegas da turma, porque como nós começámos nos anos anteriores por participar nas campanhas, essa parte já estava assumida pela escola. Foi preciso agora trabalhar essas outras partes e perceber que há pessoas que participam de outra maneira e que isso também é a democracia e é assegurar o acesso democrático de todos. Portanto, saem do campo da propaganda eleitoral, etc., retiram-se para poderem controlar como é que esse campo trabalha e, portanto, fazer um serviço público de acompanhamento das eleições. E acho que a maior parte dos alunos que passaram neste projeto ganharam muito em termos de liderança, aprenderam muitas competências de liderança, porque eles tinham que chegar à frente e tomar a iniciativa e falar. Assembleia Municipal com os deputados, eu não tive voto na matéria, eles é que foram convidados a ir apresentar o projeto. Eu, por isso, simplesmente estava na sala, sentada, na assistência, como qualquer outra pessoa. E, portanto, eles ganharam muito, tanto a nível do conhecimento como a nível da capacidade de liderança, a capacidade de perceber como é que funciona a democracia, de saber respeitar os votos dos colegas, os colegas que se vinham inscrever. Nós fazíamos comícios e apresentações e, portanto, a comissão é que controlava os tempos de antena, entre aspas, de cada candidato e, portanto, eles perceberam muito desses papéis e a responsabilidade que tinham em assegurar que tudo ocorresse democraticamente para que os resultados no fim fossem válidos, seguros e de acordo com a vontade dos colegas todos da escola. Como você enxerga como você enxerga a utilização de instrumentos de comunicação? A gente sabe que existe a Rádio Miúdos, que eles têm acesso e eles podem utilizar para poder fazer campanha. Já vi muitas produções audiovisuais deles também na campanha. Como você percebe esse envolvimento midiático no processo eleitoral? Hoje em dia o processo mediático é essencial em termos de eleições políticas em nível nacional e eu acho que eles nas escolas também já perceberam que usar os meios que estão ao seu dispor em termos mediáticos tem uma vantagem. Nós temos equipas que por isso simplesmente fizeram cartazes e pronto, têm os seus cartazes, não têm o mesmo alcance dos que fizeram um podcast e que em casa os pais vão conhecendo e que os colegas vão ouvindo na rádio, quer na rádio na Rádio Miúdos, quer depois eu ia dizer o nome da rádio lá da nossa terra, que se chama Terra Nova, as rádios locais, as rádios da própria escola, ao passarem essas informações, as próprias redes sociais, sobretudo aquelas a que os miúdos hoje têm mais acesso, o Instagram. Portanto, eles produzirem, conseguem chegar mais longe do que com um simples cartaz ou um simples discurso. No entanto, eu acho que é fundamental também prepará-los para um compromisso presencial e uma atuação presencial. E, portanto, eu insisto muito numa campanha eleitoral também, em que os alunos tenham que, publicamente,
defender presencialmente o seu livro perante os outros, embora possam depois utilizar todos os outros mídia. Mas as duas coisas complementam-se e já não há uma coisa sem a outra. Este ano tivemos uma situação especial, porque foi o aniversário dos 25 de Abril em Portugal, portanto, a liberdade, e muitos dos podcasts tiveram a ver com isso, com a falta de liberdade que existia na altura em termos de rádio e de televisão, e eles desta vez usaram esses meios com total liberdade para fazer a campanha e fizeram essa referência e sentiram o que era poder dizer e o poder usar e poder chegar a todos os colegas através desses meios. Fátima, em relação aos livros, né, eles vêm basicamente de obras impressas, não necessariamente hoje, né, porque a gente tem os e-books e tudo mais, mas eu queria te perguntar sobre, fazendo uma análise mesmo sobre as defesas, as indicações e sobre as obras vencedoras de cada ano. Qual que é a análise que você faz assim, em relação a isso, a essas que são feitas as campanhas, e a gente tem como se fosse um grande eleito sempre todo ano. Sim, todos os anos, sim. Houve alguma modificação? Existe uma certa linearidade? Qual que é a correlação dessas obras vencedoras com o contexto em que os alunos, os miúdos estão inseridos? Nós temos dois fenómenos em paralelo. Por um lado, quando nós assistimos à nomeação dos livros que depois vão a concurso, por um lado temos os livros que vêm das leituras que os alunos realizam na escola, portanto nós temos uma série de livros que são trabalhados no âmbito da disciplina de língua portuguesa e de um projeto que se chama Leitura Orientada em Sala de Aula, portanto eles fazem a leitura integral dessas obras. E há uma tendência para miúdos que, sobretudo, têm poucos hábitos de leitura, de nomearem aquilo que leram na sala de aula e que conhecem e que gostaram. Portanto, temos esse fenómeno. Por outro lado, temos o fenómeno dos livros de estrela, que nós todos sabemos que existem em termos comerciais, não é? E que são todos os anos nomeados. Este ano com uma entrada muito grande da banda desenhada de origem japonesa, que é um fenómeno que está crescente, não é? Portanto, temos muito mangá a aparecer, além da literatura já habitual, dos contos e romances, chegou-nos esse novo género literário. Normalmente, nos vencedores, os livros comerciais acabam por ganhar. Portanto, há uma grande incidência de votos naquilo que é comumente lido a nível nacional, sobretudo se tiver alguma série de televisão, alguma série de desenhos animados associada, isto em relação aos mais novos, e em relação aos mais velhos também, se houver alguma série de televisão que esteja associada a um determinado livro, a probabilidade desse livro ser nomeado aumenta, porque a fonte de informação acerca é dupla. Os alunos conhecem a série, conhecem o livro, associam uma coisa à outra e, portanto, os votos normalmente crescem. Eu acho que no sistema eleitoral português há uma outra medida que eu ainda não implementei, mas que eu acho que era interessante implementar, que era o número de mandatos. Ninguém pode ser presidente da Câmara eternamente, não é? Portanto, faz um mandato, faz dois e a seguir tem que dar lugar a outro. Portanto, é também dentro da nossa democracia portuguesa e europeia, existe limite de mandatos. Se calhar, nós em termos de futuro, até para controlar um bocadinho essa incidência comercial e aplicar mais uma medida de um mundo democrático, que é limitar os mandatos. Assim como os políticos têm número limitado, os livros poderem ser eleitos 2 anos, 3 anos e depois saírem desse nível, porque já esgotaram esses mandatos e, portanto, dar a possibilidade que outros livros, menos mediáticos e menos coleção, pudessem chegar, porque nós muitas vezes o que notamos é que há coleções que dominam muito o mercado editorial em termos de vendas e um ano ganha o número 1, no ano seguinte ganha o 2 ou 3, mas sempre dentro do mesmo género, porque há uma propaganda muito associada e a verdade é que os meninos gostam de ler. E eu sou bibliotecária, tenho esses livros na minha biblioteca e com toda a liberdade de ler. Em termos aqui de miúdos a votos, não sei se não seria uma medida também interessante, em termos de futuro, fazermos o que se faz em democracia, que é limitar mandatos e, portanto, dar oportunidade a novos de vir substituírem outros que já tenham sido vencedores. Nós temos uma democracia nova em formação, então. Miúdos a votos, ela é uma democracia que está se testando. É assim, eu acho que o projeto é fantástico e começou com a coisa mais simples, que é recensear, criar partidos políticos, eleições e resultados de eleições.
Agora, à medida que se vai garanhando maturidade, eu acho que está na altura de irmos metendo estas outras coisas. Portanto, daí veio a Comissão Nacional de Eleições, neste caso escolar, daí veio as sondagens. Eu acho que há outros elementos da nossa vida democrática que podem ir começando agora, que já toda a gente conhece o projeto, irem começando também a ser incorporados, de maneira a que fique o mais semelhante possível ao que acontece na realidade política. É a única diferença é que nós aqui só debatemos livros